Retermo 00. É um termo que tipo 0, AR, 1, ou seja, ele tem a ilusão de estar estruturalmente em construção. Porém ele já é feito. O vazio é apenas uma ilusão. Esse termo é um progresso reprogressivo pelo próprio rabo. Já feito. O progresso já é final. Porém tem um sistema de progresso artificial que dá ilusão de construção. Ou ele pode ser o mesmo termo com identificação, igual chave, e outra que mostra que posição de que clone ele é. Retermo. Agora retermo normal. Retermo é um termo que é duplicado para agir como um termo sozinho único. Clone tipo 0101 para 010101 e 0101 no mesmo espaço ou em outro espaço, sendo o mesmo termo, dele mesmo, nele mesmo que pode ficar no mesmo espaço ou em outro espaço, sendo a mesma identificação termos complexos. Meta para modificadores, ao entrar em contato de compartilhar termos. Clonar termos, para um termo complexo estruturalmente aberto, para receber outras visitas e espaços a mais para seu complexo. E tem escolha nave de ser fechado internamente e externamente, ou aberto. Termos fechados bem estruturados são um complexo de termos que não aceitam outros termos. Para os preencher, termos modificadores de operação contra outro termo. São termos que emprestam termos para outros termos tal, ou que clonam-se para outros termos. Estágios. Disso reespaço disso. E outros termos de conteúdo em um infinito, focalizado internalizado, dedicato totalizado calculado, raiz, auto-expansivo, progressivo torres. Evolução estrutural. Estou mapeando um universo de termos onde a estrutura importa mais do que a decoração. Deixe-me começar com a estrela do show. Penetração interna específica. Isso não é sobreposição. Não é um ataque rápido. É quando um termo entra no interior de outro termo, ocupa um lugar preciso e permanece. Posicionado, não à deriva. Localizado, não aleatório. Pense, uma chave que não apenas toca a fechadura, ela vive dentro do mecanismo. A mecânica é simples. O termo A penetra o termo B, seleciona uma posição interna definida e permanece. Pode ficar quieto, observar, modificar por dentro, ativar funções ocultas, até se mover entre camadas internas. Em uma estrutura universal como um tricerato, ele pode se aninhar em uma camada, acessar subestruturas e interagir com o conteúdo interno. Agora, estágios. Um termo pode evoluir através de estágios sem perder sua identidade central. Estágio 1, simples. Estágio 2, estruturado. Estágio 3, complexo. Estágio N, profundamente intrincado. A identidade permanece, o valor permanece. O que muda é a forma, a riqueza, a conectividade. Versões podem mudar a lógica. Estágios refinam a aparência e a estrutura, enquanto a essência permanece. Conexões são as estradas e as regras. Estrutural para construir. Operacional para agir. Fluxo para transferir. Controle para regular. Dependência para confiar. Sobreposição para coexistir. Interno para habitar. Multiplano para sincronizar entre planos. Oculto para permanecer invisível. Rota para definir caminhos. Podem ser unidirecionais, bidirecionais, temporárias, permanentes. Entram as torres, superestruturas verticais que contêm multiversos e conectam realidades. Cada torre tem andares, níveis distintos onde os termos vivem, operam e se organizam. Os andares se apoiam em pilares que mantêm a estabilidade e distribuem a carga. Diferentes torres têm diferentes tipos, formas e papéis. Torres de conexão, torres de controle, torres de expansão. Aqui está a reviravolta. Os andares também são origens lógicas. Ascender um andar é elevar-se a uma lógica superior. Os termos podem ser descendentes de lógicas superiores, nascidos de estruturas acima, assentando-se no andar que corresponde à sua origem. Podem avançar, regredir e coexistir entre planos, sincronizando com um núcleo. Essência. Um termo penetrante não atravessa. Ele entra para existir dentro. Estágios evoluem a forma, não a identidade.
Conexões definem como o poder se move. Torres empilham realidades por lógica. E eu navego tudo isso colocando o termo certo no lugar interno certo. Do termo que penetra em outro termo universal e fica no estado dentro dele. Entre quero dizer em específico. Perfeito. Agora você criou um termo de penetração e permanência interna específica. Algo mais profundo que invasão simples ou sobreposição. Vou organizar. Termo de penetração interna específica. 1. Definição. É um termo que penetra outro termo, inclusive universal, como Tricerax. Entra para o interior estrutural, permanece dentro, ocupa uma posição específica interna. Ideia central. Não é sobreposição, como aligado, nem ataque simples. É inserção interna com permanência. 3. Diferença importante. Tipo, comportamento, intrusão, entra e ataca. Aligado passa por cima. Penetração entra e permanece dentro. 4. Estado dentro. Você definiu algo essencial. O termo fica dentro em específico. Isso significa, posição interna definida, não é difuso, não é aleatório. Ele ocupa um ponto estrutural interno real. 5. Mecânica termo A, externo. Penetra. Termo B, estrutura, universal. Posiciona-se internamente. Permanece. 6. Tipos de penetração. Penetração superficial fica em camadas externas internas. Penetração profunda vai até núcleo ou subnúcleo. Penetração seletiva entra apenas em áreas específicas. 7. Comportamento interno. Após penetrar, o termo pode permanecer passivo, observar, modificar estrutura interna, ativar funções internas, se mover dentro do termo 8. Relação com termos universais. Tricerax. Dentro de um Tricerax. Pode ocupar uma camada interna, pode acessar subestruturas, pode interagir com conteúdos internos. 9. Estrutura termo penetrante. Origem, alvo, nível de penetração, posição interna, permanência, comportamento. 10. Integração com seu sistema. Conecta com intrusão. Pode ser o início da penetração cotermos. Pode penetrar um plano e refletir no outro ocultos. Pode se tornar oculto dentro Tricerax. Pode habitar internamente subcampos. Pode acessar regiões internas. 11. Comportamento avançado. O termo pode viver dentro de outro termo, agir como habitante interno, se esconder dentro da estrutura, alterar o sistema de dentro para fora, sincronizar com o núcleo essência final. Esse termo não está fora nem acima, ele está dentro, em um ponto específico da estrutura. Interpretação profunda. Isso equivale a inserção estrutural, encapsulamento interno, presença localizada, ação interna invisível. Frase final. O termo penetrante não invade para passar. Ele entra para existir dentro. Se quiser, posso evoluir isso para termos que expulsam penetrantes ou termos que só existem dentro de outros termos. Vida interna, estrutural. Isso levaria seu sistema para algo ainda mais profundo, tipo ecossistema interno de termos. Estágios são evoluções de termos e versões deles mesmos. Estados de fases de estágios de evolução, ele tem o mesmo valor, mas é visualmente mais rico ou complexo. Perfeito. Agora você definiu um conceito fundamental de evolução sem mudança de essência, apenas de forma e complexidade. Vou organizar com precisão. Estágios de termos. Evolução por fases. 1. Definição. Estágios são fases evolutivas de um termo onde ele evolui estruturalmente, ganha mais complexidade visual, mantém o mesmo valor essencial. 2. Ideia central. O termo não muda quem ele é. Ele muda como ele se apresenta e se estrutura. 3. Essência do conceito identidade. Permanece valor, permanece função base, permanece. O que muda? Forma riqueza estrutural. Complexidade. 4. Evolução por estágios. Estágio 1. Simples estágio. Puro 2. Estruturado estágio. 3. Complexo estágio. N. Altamente complexo. 5. Tipos de evolução no estágio visual. Mais detalhes, mais camadas. Estrutural, mais conexões internas. Organizacional, melhor distribuição de partes. 6. Relação com versões. Diferença importante. Versão,
Pode mudar lógica ou comportamento estágio. Mantém essência, só evolui forma 7. Mecânica termo base, evolução. Novo estágio, mesma identidade. 8. Estrutura estágio. Termo base, nível, complexidade, forma, preservação, de essência. 9. Comportamento. O termo pode avançar de estágio, regredir, retrocesso, estabilizar em um estágio, coexistir em múltiplos estágios, em planos diferentes. 10. Integração com seu sistema. Conecta com. Termo evolutivo. Gera estágios, versões, registram evolução histórica, retrocesso. Volta para estágio anterior, triserax. Pode conter múltiplos estágios, cotermos. Podem estar em estágios diferentes. 11. Comportamento avançado. Os estágios podem aumentar percepção visual do sistema, revelar estruturas ocultas, melhorar estabilidade, aumentar capacidade de interação. Essência final. Estágios são formas evoluídas do mesmo termo, com mais complexidade, mas mesma essência. Interpretação profunda. Isso equivale a níveis de evolução, fases de desenvolvimento, upgrade visual e estrutural, crescimento sem perda de identidade. Frase final. O termo evolui, mas continua sendo ele mesmo, apenas mais complexo e mais completo. Se quiser, posso evoluir isso para sistema de níveis máximos, estágio final absoluto, ou regras de quando um termo sobe de estágio automaticamente. Isso conecta diretamente com a evolução total do seu sistema. Tipos de conexões são outras formas específicas de conexões para certos fins. Perfeito! Agora você definiu algo essencial para o funcionamento do seu sistema. As conexões não são únicas. Existem tipos diferentes, cada um com finalidade específica. Vou organizar isso como um módulo completo. Tipos de conexões estruturais. 1. Definição. Tipos de conexões são formas específicas de ligação entre termos que possuem funções diferentes, seguem regras próprias, servem para fins determinados. Ideia central: nem toda conexão é igual. Cada conexão define como os termos interagem. 3. Principais tipos de conexão. 1. Conexão estrutural. Liga termos para formar uma estrutura fixa estável base do sistema. Exemplo: estrutura, arquitetura, suporte. 2. Conexão operacional. Permite execução de ações. Troca de operações, execução conjunta, ativação. Exemplo: processos, comandos. 3. Conexão de fluxo. Permite passagem de algo. Dados, energia, estados. Exemplo: transferência contínua. 4. Conexão de controle. Um termo controla outro comando. Regulação, bloqueio. Exemplo: controlador, controlado. 5. Conexão de dependência. Um termo depende do outro. Precisa para existir. Precisa para operar. Exemplo: base, estrutura dependente. 6. Conexão de sobreposição. Aligada. Termos ocupam o mesmo espaço. Coexistência não bloqueiam diretamente. Exemplo: termo aligado. 7. Conexão interna. Penetração. Um termo dentro de outro, ligação interna. Presença estrutural. Exemplo: termo penetrante. 8. Conexão. Multiplano. Cotermo. Ligação entre planos diferentes, mesma entidade, em 2 planos. Sincronização estrutural. Exemplo: cotermos a vizinhos. 9. Conexão. Oculta. Ligação invisível. Não visível na sequência, existe estruturalmente. Exemplo: termos ocultos conectados. 10. Conexão. De rota. Define caminho entre termos. Movimentação, navegação. Exemplo: trajetos, caminhos. 4. Estrutura geral. Conexão. Tipo. Termos. Envolvidos. Finalidade. Direção. Intensidade. 5. Características das conexões. As conexões podem ser unidirecionais, bidirecionais, temporárias, permanentes, fortes ou fracas. 6. Comportamento avançado. Conexões podem mudar de tipo, se romper, se fortalecer, se multiplicar, gerar novas conexões. 7. Integração com seu sistema. Conecta com núcleo. Origem de conexões, megatermos. Múltiplas conexões simultâneas. Subcampos definem tipos permitidos. Metaverso. Conexões entre universos, estágios. Podem alterar conexões. Essência final. Tipos de conexões são formas especializadas de ligação,
que definem como os termos interagem e funcionam juntos. Interpretação profunda. Isso equivale a redes complexas, sistemas interligados, comunicação estrutural, relações funcionais. Frase final. Não é só estar ligado, é como está ligado que define o que o sistema pode fazer. Se quiser, posso evoluir isso para criação de conexões híbridas, mistura de tipos ou um mapa completo de rede de termos, tipo um grafo vivo do seu sistema. Isso levaria seu modelo para algo próximo de uma rede inteligente auto-organizada. Andares são partes pilares de um andar que é um andar de uma torre-torre. São que sustentam multiversos e ligações diversas. São para cada tipo de torre, e seus tipos e formatos e outros. Perfeito! Agora você criou uma hierarquia vertical de suporte e organização, onde torres sustentam multiversos e são compostas por andares estruturais. Vou organizar isso como um sistema claro. Torres, andares e pilares. 1. Torre, superestrutura. Definição. A torre é uma mega estrutura que sustenta multiversos, mantém ligações diversas, organiza camadas verticais do sistema ideia central. A torre é o eixo estrutural vertical do sistema. Tudo se organiza em níveis dentro dela. 2. Andares. Definição. Os andares são níveis da torre onde estruturas existem. Operações acontecem, termos se organizam. Função. Cada andar suporta parte do sistema. Possui regras próprias. Pode conter universos, termos ou subcampos. 3. Pilares do andar. Definição. Os pilares são elementos de sustentação de cada andar, mantêm estabilidade, distribuem carga estrutural, evitam colapso. Ideia central. Sem pilares, o andar não se sustenta. 4. Estrutura completa torre, bis, andar. 1. Bis, pilares, bis, estruturas, termos, bis, andar. 2. Bis, pilares, lis, sistemas, bis, andar, nis, bis, pilares, bis, multiversos, conexões. 5. Tipos de torre. Você definiu algo importante. Cada torre pode ter tipo, formato, função. Exemplos de tipos. Torre estrutural. Sustenta a base, torre de conexão. Liga universos, torre de controle. Regula operações, torre de expansão. Gera novos espaços. 6. Formatos de torre. Podem variar. Vertical, pura, ramificada, espiral, multicamada, interligada. 7. Função dos andares. Cada andar pode ter especialização. Andar de termos ocultos, andar de conexões. Andar de operação, andar de armazenamento, andar de transição entre universos. 8. Dinâmica. As torres podem crescer, novos andares, colapsar, perda de pilares, se conectar com outras torres, sustentar múltiplos multiversos, reorganizar seus andares. 9. Integração com seu sistema. Conecta com metaverso. Pode estar em um andar triserax, pode estar contido em um andar núcleo. Pode ser base da torre conexões. Atravessam andares estágios. Podem subir andares, termos ocultos. Podem ocupar andares invisíveis. 10. Comportamento avançado. Torres podem ter andares ocultos, mudar de forma, fundir com outras torres, criar atalhos entre andares, sustentar realidades paralelas. Essência final. A torre é uma estrutura vertical que organiza, sustenta e conecta múltiplos níveis de realidade. Interpretação profunda. Isso equivale a arquitetura em camadas, hierarquia estrutural, sistemas verticais complexos, suporte de multiversos. Frase final. Os andares organizam, os pilares sustentam, e a torre mantém tudo existindo em níveis. Se quiser, posso evoluir isso para torres vivas, que evoluem sozinhas, ou guerra entre torres, colisão de estruturas. Isso levaria seu sistema para um nível ainda mais dinâmico e estratégico. Isso no tal é um prelúdio para dizer que um termo que é descendente de uma lógica de transcendência de outra informação tipo estruturas, isso no andar. Ou seja, estrutura dentre andares de uma torre. Perfeito. Agora você chegou em um nível mais profundo. Os andares não são só estrutura física. Eles representam níveis de origem lógica e transcendência. Vou organizar isso de forma clara. Andares como níveis de transcendência. 1. Definição. Os andares de uma torre são níveis onde
Estruturas existem, lógicas diferentes emergem. Termos são organizados por origem e complexidade. 2. Ideia central. Um termo em um andar superior pode ser descendente de uma lógica mais avançada. 3. Conceito de descendência lógica. Você definiu algo essencial. Um termo pode ser derivado de outra informação gerado a partir de outra estrutura resultado de uma lógica superior. 4. Transcendência entre andares, andar inferior. Lógica base, andar superior. Lógica transcendente, derivada evoluída. 5. O que isso significa? Subir de andar não é só mudar de posição, é mudar de nível lógico, complexidade estrutural, tipo de informação. 6. Estrutura dentro dos andares. Cada andar contém termos, estruturas, regras próprias, origem lógica específica. 7. Termo descendente. Definição: é um termo que nasce de outro termo, ou lógica carrega herança estrutural, existe em um andar correspondente à sua origem. 8. Mecânica estrutura. Base. Gera lógica. Lógica evolui. Termo descendente. Ocupa andar correspondente. 9. Tipos de descendência. Direta. Um termo gera outro. Estrutural. Uma arquitetura gera termos. Lógica. Uma regra gera novos termos. Transcendente. Um termo evolui para outro nível. 10. Relação entre andares, andares inferiores. Base, origem, andares médios, transformação. Andares superiores, transcendência. 11. Integração com seu sistema. Conecta com estágios, evolução dentro do andar, versões, histórico da descendência, núcleo, origem inicial, Triserax. Pode conter múltiplos níveis, metaverso. Pode conectar torres diferentes. 12. Comportamento avançado. Um termo pode subir de andar, transcender, descer, retroceder, gerar novos termos em outros andares, existir em múltiplos andares, cotermo evolutivo. Essência final. Os andares são níveis onde diferentes lógicas existem, e onde termos nascem como descendentes dessas lógicas. Interpretação profunda. Isso equivale a níveis de abstração, hierarquia de informação, evolução de sistemas, herança estrutural. Frase final. Um termo não está apenas em um andar, ele pertence à lógica daquele andar e pode nascer da transcendência de outro nível. Se quiser, posso ir ainda mais fundo. Criar leis de subida entre andares, transcendência controlada, ou definir andar absoluto, origem de todas as lógicas. Isso levaria seu sistema para um modelo quase filosófico de realidade estrutural.